Quando o crítico literário Melchior disse a seguinte frase: mas nem todos os poetas são de cultura, isto é, sabem fazer da matéria cultural o cerne de sua temática. Ele estava se referindo ao dom singular do artista Murilo Mendes, que mesclava suas produções entre pinturas e poesias. O poeta juiz-forano, em diversos textos, buscou relatar suas impressões acerca das obras de arte de renomados artistas. No programa de hoje eu converso com Paulo Alvarez, artista plástico e expógrafo do Museu de Arte Murilo Mendes. Iremos saber mais sobre a exposição, a obra e a coleção Aproximações em Murilo Mendes, bem como Verbos em Cor, que também traz o diálogo entre as imagens e as prosas literárias. Tudo bom? Paulo, seja bem-vindo ao programa Curto Circuito. Paulo, fala um pouquinho dessas duas exposições, dessas suas frentes de trabalho que você agora está trabalhando. Certo. Primeiro é o Verbo e Cor, né, que é uma exposição que já está há um tempo em cartaz, que foi programada pelo professor Gerson Guedes, né, com curadoria e pesquisa dele, e foi feita e chegou no museu a partir de maio, né, em comemoração do aniversário da cidade, que se estende até hoje, né, devido ao grande sucesso e uma questão principalmente ligada à educação, né, no objetivo de aproximar as escolas, tanto de ensino fundamental como de ensino médio, com a história de Juiz de Fora. Então é um projeto poético-visual, onde que trabalha com imagens de artistas desde do passado até artistas contemporâneos, né, que mostram um pouco da cidade e ligado à poesia também de artistas, né, escritores juiz-de-foranos, né, também do passado e contemporâneos, e que mostram o decorrer, né, da história e por onde está hoje, quais são as projeções para o futuro da Juiz de Fora. Paulo, como é mesclar, né, juntar poesia e artes plásticas, né, ou seja, literatura e artes plásticas, como é colocar isso numa exposição? Particularmente essa Verbo e Cor, ela está assim, de uma forma bem didática. Então o professor Gerson pega um período que vai aqui desde o descobrimento, né, do Brasil, passando até ele termina com Murilo Mendes, né, numa situação inversa. Ele termina com Murilo Mendes quando, em 1910, ele vê o cometa Halley e se maravilha e tem toda uma iluminação para a arte e para a questão da visualidade, tá? Então essa tem esse projeto assim, então é bem assim, é uma ilustração da poesia, quase isso. Agora, na obra e a coleção Aproximações em Murilo Mendes, já tem questões mais subjetivas. Algumas coisas são bem mesmo direcionadas, né? Ele fala, por exemplo, Murilo Mendes fala nos seus textos críticos ou então nas suas poesias, ou de um artista, ou de uma determinada obra, ou até de técnicas artísticas, né? Ele tem, por exemplo, uma poesia muito bonita que ele fala da técnica da aquarela, né? Usando termos técnicos e tudo de uma forma extremamente poética. Então, quer dizer, isso é uma aproximação que a gente vê bem claro no sentido técnico. Agora, existem outras bem profissionais e críticas, quando ele começa, nos anos 40, já a escrever sobre artistas e trabalhando mesmo até como apresentação de alguns artistas em exposições de artistas. Ele tem aproximação mesmo, né? Segundo os estudiosos, é quando ele se identifica mesmo, quando ele vai para o Rio, inicia lá e se identifica particularmente com o artista Ismael Neri, né? Que é um representante aqui nosso do surrealismo, e ele também com as suas parábolas surrealistas. Então, na aproximação, né, em Murilo Mendes, a gente tem várias situações, desde as questões, né, que ele fala mesmo da técnica ou do artista, da obra do artista, ou então, assim, aproximações que a gente vai tendo através de, por exemplo, Portinari fez uma ilustração para o livro Metamorfoses.
Então a gente apresenta isso. Todos os poemas, tudo que ele escreveu. Na verdade, são as ligações, né, entre a imagem, né, de uma determinada obra de arte, juntamente com o texto literário. Com o texto literário. E não chega a ser, né, uma ilustração, uma coisa, né, imediata. Muitas vezes assim é na história, você vai ver coisas que ele vai escrevendo sobre a Vieira da Silva. Então, por exemplo, dessa pintora portuguesa que ele foi grande amigo já desde aqui no Brasil. Então ele escreve muitas vezes para a pessoa Vieira da Silva, né, para a amiga Vieira da Silva, para a artista Vieira da Silva, para a obra de Vieira da Silva. Então, em várias situações, essas aproximações são em todos os sentidos. E é muito bacana porque se você vê a coleção de Murilo Mendes e se você também se aproxima da obra dele, você vê toda a sintonia entre a coleção de artes plásticas e a obra literária. Acompanha mesmo quase que cronologicamente, até o final, as últimas poesias e tudo, fechando exatamente com as últimas aquisições dele de arte, que é arte cinética, são os últimos artistas que entram na sua coleção. Ô Paulo, e é fácil se aproximar do Murilo Mendes, né? Um poeta, né? O Juiz de Fora, mineiro, é fácil se aproximar dele? Eu acho ele um pouco difícil, às vezes, ele em algumas situações ele é muito hermético e tudo, mas há uma aproximação muito bacana, e até na questão, por exemplo, ele tem um livro de memória, que é A Idade do Serrote, onde ele conta as histórias de Juiz de Fora, que é uma delícia a aproximação dele e a facilidade dele, até de ver essa questão mesmo histórica e toda essa paixão dele por essas emoções da infância, entendeu? E agora é muito bacana também ver essa parte dele, como você fala aí, como um poeta da cultura, porque além das artes plásticas também ele tem outras paixões e escreve sobre essas outras paixões, que é a música, a dança e por aí. Paulo, você como expógrafo, né, é muito difícil você trabalhar uma exposição quando você une, né, você mescla várias linguagens, não só na literatura, como tem a pintura, tem a fotografia. É difícil você trabalhar essas questões aqui em Juiz de Fora? Não acho difícil não. É muito curioso, muito interessante, né, porque eu vejo meio que fazer uma curadoria, conceber uma exposição quase que um trabalho de um diretor de teatro, assim, né, que pega o texto, às vezes já é um clássico, que tem toda né, o desenrolar, mas ele dá o foco, né, no personagem, coisa. É a mesma coisa a gente lá. A gente tem o conceito, mas agora criar essa narrativa, logicamente que depende de pesquisa, depende muito de aparatos, assim, né, a gente está sempre ligado e procurando né, sustentar, por exemplo, as suas concepções a partir mesmo. Então você procura um estudioso de Murilo Mendes quando você tem uma dúvida, tudo, mas não chega a ser difícil. Eu acho muito prazeroso. É um trabalho assim que eu tenho assim como grande paixão, porque é meio que pensar uma narrativa e como você vai desenvolver isso. Então esse que é o trabalho do expógrafo, além, né, porque muitas vezes o expógrafo é simplesmente o que faz a caligrafia espacial visual de uma concepção de um curador. Mas como a gente concebe, né, desde pensar a ideia, desenvolver a pesquisa, o que vai entrar, o que não vai, aí fica mais fácil, porque você já tem os seus caminhos e a forma como você vai mostrar isso tudo, né? Necessariamente, às vezes você usa a cronologia, às vezes você não preocupa com isso e trabalha com questões mais conceituais da arte, no caso lá, às vezes, né, já fizemos exposições onde que a coleção é mostrada a partir dos estilos artísticos que estão, né, que fazem parte da coleção. Verbo e Cor, né? Outra exposição. Quantos trabalhos estão expostos agora? Do Verbo e Cor são 20 trabalhos. Né? De artistas locais? De artistas locais. É uma coletiva, né, Paulo? É uma coletiva, né, que o professor Gerson Guedes que fez essa pesquisa, né, e ele tentou pegar bem mesmo coisas bem marcantes, né, da cidade, prédios, e ligado mesmo, muito direto com a poesia. Então, quadro, por exemplo,
dos Bracher, né? Por exemplo, da Fanny Bracher falando da industrialização em Juiz de Fora. Então, sempre é ligado. Então, e a poesia de Pedro Nava, aí tem todos. Raquel Jardim, Murilo Mendes, logicamente, que é o grande homenageado da exposição. Mas estão presentes artistas, né, atuais. Nós temos fotografia do artista Ricardo Cristóforo, nós temos pintura do Ramon Brandão, do Petrilho, ligado também à poesia do Iaci. E o que todos esses artistas trazem agora, né, que é uma coletânea, né, trazem para esses jovens, essas novas gerações que está surgindo aí no meio dos artistas plásticos? Eu acho que, por exemplo, muitas vezes é uma surpresa a questão da pintura, porque basicamente o que está lá exposto, com exceção, acho que do Ricardo, que trabalha com a fotografia, a grande maioria é a pintura. Então, por exemplo, essa nova geração eu acho que é uma escola, eu acho que é uma boa demonstração da pintura aqui em Juiz de Fora, né? Que teve uma época muito forte com a Antônio Parreiras, e ali estão são várias crias, né, da escola. São heranças, são né? Heranças. Do então, Parreiras, assim, né? E para gente, né, para as novas gerações que às vezes já estão com outras mídias, né? E, por exemplo, até passando por alguns cursos que não tem tanta, por exemplo, na carga horária, por exemplo, no meu tempo, a disciplina da pintura se dava em 3, 4 módulos. Hoje eu acho que é um ateliê bidimensional e ali você vê tudo. Então, quer dizer, você não tem muito estudo hoje das técnicas separadas. Eu lembro que eu estudei um período, eu estudava têmpera, não sei o quê, outro a tinta acrílica, outra aquarela. E lá eu acho que é uma aula de pintura, de técnicas de pintura, da fatura mesmo da pintura. Eu acho que ali tem grandes mestres. E esses mestres podem passar para as gerações. E no que diz respeito ao ensino, é fácil? A gente, através, assim, no museu, é um dos setores, assim, que sempre foi o foco, né, das direções, né, que é o setor de arte e educação. E investido muito no sentido, assim, até de buscar novas formas de aproximar, né, porque a questão da educação é muito problemática, né, no Brasil e tudo. E a gente não quer tornar assim o museu uma continuação da escola, né? Às vezes fica chato chegar lá com essa turma e tentar repetir, né? Só mudar de lugar de coisa. Então, o objetivo é encontrar novas formas de aproximar essa meninada aí com as artes. E se a gente consegue ainda juntar isso, a questão da história, da memória, eu acho que tanto melhor. E eu acho que de qualquer forma, mesmo necessariamente que você não saia de lá um mestre e tudo, mas pelo menos de aproximar e de conhecer e reconhecer isso como uma coisa que te pertence, são artistas da cidade, é a história da sua cidade, isso é muito... E é um foco, é um dos grandes focos do museu isso, é trabalhar com essa educação. Paula, vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já. Estamos de volta com o Culto Circuito. No programa de hoje eu converso com Paulo Alvarez, artista plástico e responsável pela expografia do Museu de Arte Murilo Mendes. Paulo, voltando àquela questão da exposição do Murilo Mendes, né? Aproximações. Também a participação do Miró, Picasso, artistas modernistas. Houve essa intenção em aproximar esse modernismo da obra de Murilo Mendes? Não, isso a obra dele já, né, faz parte desse movimento aqui, né? Logicamente. E a coleção dele é basicamente formada, né, a partir dessas vanguardas todas. A gente tem exemplos de vários artistas, né? Mas se a gente divide a coleção dele em setores, né, quase todos, a gente pega todas essas vanguardas, né?
E esses artistas, principalmente, esses nomes aí, Picasso, Miró, vão estar na exposição, logicamente, mas não muito focado em função do período artístico, mas em função da poesia do Murilo Mendes em relação a eles. Entendeu? Então a discussão ali nem essa questão do modernismo em si. Logicamente que ela está permeando toda a exposição, porque a coleção dele permeia todas essas vanguardas. Entendeu? Mas a poesia dele mesmo é direcionada ao artista ou à obra do artista. Coincide, logicamente, porque a coleção dele é toda, né, a partir de... Quais são os primeiros trabalhos que ele coloca na exposição dele? É Cândido Portinari, é Ismael Neri, é Vieira da Silva, né, que esse bloco é quando ele ainda está aqui no Brasil e começa a colecionar. Depois, quando ele começa a fazer as primeiras viagens à Europa, é aí que ele vai adquirindo Miró, Marc Ernst, Picasso e tudo, até o núcleo mais coeso da coleção dele, que são os italianos, que é quando ele já está na Itália, morando lá. Entendeu? Mas dentro da exposição, o foco maior é a poesia dele e a obra de arte, sem definição de estar assim porque é modernista ou não. Paulo, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Em junho você fez a exposição também Alegorias Tecidas, não foi isso? Isso. Fala pra gente que você colocou objetos simples lá para dar uma nova ressignificação a alguns objetos. Fala um pouquinho dessa exposição pra gente. Foi um trabalho, né? Eu eu juntei algumas obras que eu vinha desenvolvendo, algumas há muito tempo, e outras fazia parte de um estudo que eu estava fazendo de uma dissertação